até aproveitando esse início, para fazer uma recapitulação, né, um pouquinho desses primeiros 10 minutos, assim, do que a gente tem visto. O que a gente fez o que eu propus de fazer nas últimas duas aulas é a gente poder pensar um pouquinho da, da André, dá panorâmica. licença, só um instantinho. Eu acho que se você tiver com fone, está dando uma interferênciazinha. Ah, é? Tá, É. deixa eu tentar outro fone também, foi o caso. Espera aí. Eu vou ver se vocês... Eu vou fazer um outro teste. Espera um instantinho, deixa eu ver se outro fone Tá. está melhor. Está dando um chiado. Vê como é que tá agora para vocês. Vê se está Tá bom. melhor. Agora não está Tá bom? chiando, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, tá. Então, vamos retomando. Então, assim, a ideia, né, embora né, a proposta é a gente, né, fazer uma espécie de uma panorâmica do pensamento feresiano, eu permiti fazer uma espécie de recorte, né, na obra do Ferenczi, em relação a alguns temas que eu acho que eles são mais importantes, né, para a gente poder sublinhar tanto a autoralidade do Ferenczi e tanto também do uso, né, clínico, né, do Ferenczi, que eu acho que esse é o grande legado, né, do pensamento ferenciano. E eu acho que esse legado ele é importante para a gente poder pensar, né, tanto em relação a respeito, né, numa proposta de sujeito, e essa proposta de sujeito no Ferenczi ela vai nos ajudar a tecer uma proposta de escuta, né, uma proposta de um olhar para o sujeito em psicanálise, que eu acho bastante singular, e, ao mesmo tempo, o que a gente também, com o tempo, foi tentando aprofundar, e esse eu acho que o objetivo de hoje, da próxima e última aula, é a gente exatamente aprofundar um pouquinho o recorte ferenciano de um conceito que foi muito investigado por ele, que foi o conceito de pulsão de morte, mas principalmente é o uso que o Ferenczi vai fazer da pulsão de morte, mais especificamente da função da destruição, ou a gente poderia pensar da disjunção, é uma outra ideia, que eu acho que o Ferenczi ele vai fazer uma investigação, um recorte desse conceito, que ele vai ser muito útil, né, para ele clinicamente, né, mas também para os pós, né, para gerações seguintes, né, das outras gerações que se apropriaram desse conceito, né, os pós-freudianos, né, dessa escola que a gente chama, né, de uma escola pluralista contemporânea, né, onde, né, vai se buscar articular vários saberes, né? Mas, então, o propósito um pouco é a gente, relembrando um pouco o que a gente viu, primeiro a gente viu uma proposta, né, de sujeito que ele vai apresentar uma outra concepção de sujeito diferente do sujeito freudiano, calcado no desamparo, e toda a lógica desejante do sujeito freudiano ela vai se calcar exatamente na ideia, né, de um desejo que ele vem ser uma mitologia. A mitologia freudiana vai ser uma reprodução, né, digamos, dessa tentativa de apaziguamento dessa experiência inaugural de desamparo que seria, né, esboçada por Freud com o trauma de nascimento. Como a gente viu, o Ferenczi ele vai propor uma outra ideia, onde não haveria, né, enfim, ele não pensaria por essa via, né, o originário, né, para ele, e o próprio olhar para o sujeito não se daria por essa premissa, ele não pensaria no originário a partir do trauma do nascimento, mas ele pensaria o originário exatamente a partir da vida intrauterina, que, embora seja uma vida atravessada por experiências de atravessamentos, né, e de interações, vai ser uma vida que ela não exigiria, na melhor das hipóteses, na maior parte das vezes, uma adaptação, e que essa adaptação ela produziria, né, uma espécie de, né, de origem, né, de
digamos, de vida sem desejo, ou pelo menos, que eu gosto de tentar traduzir de uma maneira mais, acho até mais atual, que seria a vida sem necessidade de adaptação. Né? Quem vai trabalhar muito isso, né, diretamente, dessa ideia, é o Winnicott, quando ele vai falar de que a experiência originária, né, da experiência intrauterina seria uma experiência onde haveria um originário da continuidade do ser. É uma imagem que o Winnicott vai trabalhar. Então, essa ideia de um originário marcado pela continuidade, né, e que o nascimento seria uma descontinuidade, e que toda a experiência do prazer remeteria, em última instância, e toda a lógica desejante remeteria a esse originário, né, enfim, né, da vida sem desejo ou da vida sem adaptação, e que toda experiência prazerosa, toda experiência sexual, amorosa, ela vai ter um caráter regressivo que vai ser de busca, né, por esse originário, que seria o originário tanto do indivíduo como da espécie. Ele vai trabalhar muito essa noção no Thalassa, quando ele vai pensar do originário da espécie, do originário do indivíduo. Essa é a mitologia ferenciana que ele vai trabalhar para pensar a filogênese e a ontogênese, né? Embora esse texto, o texto Thalassa, foi um texto muito, muito polêmico, né, alvo de muitas críticas, um dos seus maiores defensores, né, enfim, nessa primeira geração, foi Freud. Né? Freud é um dos autores que vai falar da genialidade desse texto, que é o texto Thalassa, onde ele vai estar fazendo a articulação da filogênese e da ontogênese para pensar o originário. Mas, então, a ideia, né, de um originário, né, enfim, que não seria marcado no desamparo e do apaziguamento desse desamparo, e sim na lógica do amparo, já vai ser uma lógica onde o amparo vai ser um originário onde toda a nossa experiência de prazer remete essa lógica do amparo e não do desamparo. Então, essa é uma grande questão, onde a gente vai estar... É uma escuta que se propõe, que ela não parte do desamparo, e sim parte do amparo. Essa é a questão fundamental que o Winnicott, por exemplo, né, vai, né, sem dúvida, se enveredar muito, né, por essa inspiração, por essa proposta, originalidade ferenciana. Inclusive, tanto Winnicott como Ferenczi, por exemplo, vão trabalhar a ideia de que não haveria... o nascimento ele não seria, em sua maior das vezes, trauma. Né? Porque, na verdade, em condições normais, né, em condições gerais, o nascimento ele exigiria uma adaptação temporária, né, do sujeito. E, por isso, não seria trauma. Trauma, para Ferenczi, vai ser sempre quando há uma exigência desmedida ou precoce de adaptação do meio em relação ao sujeito. Está claro até aí? Então, isso já vai mudar muito a nossa proposta da ética clínica, a clínica do analista, a ética do analista, quando ele vai pensar de que haveria, na verdade, a lógica desejante, ela teria um caráter, né, de amparo e não de desamparo originário. Né? Então, isso é questão fundamental para a gente poder e depois pensar clinicamente como seria isso, mas a gente poderia pensar só num primeiro momento de que haveria, então, um certo tipo de relação com o passado, né, enfim, né, que não seria uma ilusão, haveria um caráter muito mais realístico nessa experiência originária de satisfação perdida. Né? Ela não seria uma construção, uma fantasia em torno de uma realidade, haveria um caráter muito mais realístico dessa experiência de amparo, não seria uma fantasia de amparo que ela está apenas sendo uma construção sobre uma realidade objetiva e concreta de desamparo. Porque, no fundo, essa é a questão fundamental, enquanto um parte do amparo, né? Freud parte do desamparo, Ferenczi a partir do amparo, e o próprio nascimento não vai ser nem para ele, nem para o Winnicott, desamparo. Né? É claro, o que a gente vai ver a partir de agora é exatamente de que quando eu diria assim, o primeiro Ferenczi, que é esse Ferenczi do originário, é um Ferenczi quando tudo dá certo. Né? E quando tudo dá certo, não é haver ausência de dor ou ausência de sofrimento, mas esse sofrimento não é trauma. Isso é o Ferenczi. O primeiro Ferenczi é o Ferenczi digamos, dessas condições ambientais que são atravessadas pela dor, mas uma dor que não é trauma, porque exige do sujeito, né, enfim, né, adaptações, digamos, temporárias e graduais, né, e dentro de uma certa medida. Tá claro? Esse é o primeiro Ferenczi, e a gente vai fazer com a contraposição, a partir de agora, principalmente,
que agora a gente está entrando num texto do volume 4, que talvez o volume 4, todo ele vai ser um volume, né, o último volume das obras completas de Ferenczi, onde ele vai trabalhar, aí sim a noção de trauma, né, em vários textos, mas eu optei por escolher um deles, que é o Reflexões sobre o Trauma, que eu acho absolutamente importante e que vai ser também a ponte para os últimos estudos de Ferenczi, né, que são os estudos do diário clínico, que a gente vai ver na semana que vem. Antes disso, porém, vale a pena a gente lembrar só o que a gente viu, mais um pouquinho dessa recapitulação. A gente viu também um recorte muito interessante que eu considero Ferenczi na sua pulsão de morte, que é exatamente essa função destrutiva, mas uma destruição que ela não seria uma destruição enquanto um princípio destrutivo autônomo, mas uma destruição necessária à vida. Inclusive, ele vai usar o termo, a gente viu na semana passada, o quanto a ideia de uma desfusão pulsional ou de uma ausência, né, um desentrincamento das pulsões, uma predominância de Thanatos em relação, né, a Eros, vai ser fundamental, né, para que se produza uma certa disjunção, né, em relação à separação, ou seja, haveria uma disjunção fundamental na experiência inaugural de separação e uma série de afetos muito primitivos que decorreriam dessa experiência, que são fundamentais para se construir a relação sujeito e mundo objetal, né? E ele vai ser categórico, ele vai usar de que haveria uma destruição e afetos primitivos dessa destruição, mas uma destruição não destruição da vida, não destruição do psiquismo, não um princípio destrutivo autônomo, mas uma destruição que seria uma destruição de uma ligação, né? Uma destruição que produziria uma dose de dor necessária à vida. Então, ele vai usar exatamente a ideia da difusão pulsional para pensar, né, o papel, ele vai pensar a pulsão de morte enquanto uma ação destrutiva que, né, no uso de Eros, vai ter um lado, né, absolutamente fundamental à vida. E quem vai beber diretamente nessa fonte, a gente já falou um pouquinho na semana passada, vai ser André Green, quando ele vai toda a temática do trabalho negativo, ela se baseia, na minha opinião, nessa premissa ferenciana que se colocou no problema, né, a questão da afirmação do desprazer. Aliás, tanto Ferenczi como André Green, eles dão essa proposta da pulsão de morte, essa proposta positiva da pulsão de morte, a partir da leitura do mesmo texto de Freud, que é o texto negativo, né? Que é o texto que ambos, né? E o negativo, inclusive, isso são palavras de André Green, vai ser o texto que mais importante para ele na sua reflexão a respeito do pensamento freudiano. O Green fala uma imagem que eu acho bem interessante, que ele vai dizer que faltou a Freud, né, reler o narcisismo a partir da pulsão de morte. O papel da pulsão de morte enquanto, né, é fundamental à constituição, né, do psiquismo. O papel da pulsão de morte na passagem ego-ideal, o ideal do ego, né? Agora, o que a gente vai ver a partir desse momento, do volume 4, no Reflexões sobre o Trauma, em diante, aí sim a gente vai pensar digamos, de um psiquismo que ele está, né, orientado, está, né, atravessado por condições ambientais precárias e que essas condições ambientais precárias, né, elas vão produzir configurações psíquicas absolutamente singulares, mas que são estratégias de sobrevivência diante do trauma. E as consequências disso é o que a gente vai pensar agora. Agora, sempre lembrando, gente, isso é importante falar, de que quando a gente pensa no trauma, né, muito mais do que uma experiência traumática que vai levar a gente a pensar num sujeito traumatizado, é muito mais uma mitologia construída no setting a partir dos impedimentos, né, e das formas particulares de sobrevivência que o analisando vai nos endereçar na experiência clínica. Então, ou seja, toda a noção de trauma ela vai ser deduzida a partir de determinada modalidade de sofrimento que é endereçada ao analista. Porque isso é fundamental a gente poder pensar. O trauma é sempre uma dedução que se dá a partir da experiência transferencial. Inclusive, de um analista estar ali vivenciando, né, enfim, né, na transferência, no atravessamento, né, uma série de afetos que vão compor essa dedução. Né? Lembrando sempre a frase, também está nesse texto, que é uma expressão, talvez a expressão para mim mais importante da clínica ferenciana,
que é o texto Elasticidade na Técnica Psicanalítica, também nesse volume, volume 4, que o projeto clínico se trata da metapsicologia do analista em sessão. Estou recapitulando um pouquinho essas ideias, tá? Para a gente poder ficar com elas como um solo, para a gente poder depois avançar. O que seria a metapsicologia do analista de sessão? Esse é um termo que o Ferenczi vai estar falando, né? Que é um termo que ele vai usar no texto Elasticidade da Técnica, e que esse texto todo ele é uma grande crítica a um certo tipo de proposição freudiana, onde o lugar do analista seria um lugar, digamos, marcado por uma separação bastante, digamos, forte, né, ali bastante intensa entre analista e analisando, e essa separação seria apoiada numa crença da neutralidade, onde todo o sentir do analista seria um sentir que seria tratado a partir de uma primeira perspectiva da contratransferência, que seria falha, que seria uma falha de função. Então, o que o Ferenczi vai criticar naquele momento, ele é o primeiro, né, digamos, articulador dessa proposta, que vai dar vazão a milhares de teorizações, tais como campo transferencial, tais como função alfa em Bion, a Reverie de Bion, a leitura de Ogden a respeito da Reverie. Todas essas teorizações, o campo transferencial de Hartmann, vários autores vão estar trabalhando essas ideias a partir dessa expressão, né, ferenciana. Né? Ele, pelo menos, é o que inaugura essa ideia de que o sentir do analista não seria uma falha de função, pelo contrário, o sentir do analista seria fundamental para o trabalho clínico. Ele vai fazer uma crítica a essa ideia da neutralidade e também uma ideia de uma defesa do analista contra os afetos que ele sente ali na experiência transferencial. E ele vai dizer exatamente que a questão não é sentir ou não sentir, porque não sentir é uma impossibilidade. A questão é qual o uso que o analista vai fazer desse sentir. Mas quando se acredita que o analista não sentisse, não poderia não sentir, como se acreditava no contexto, né, do pensamento ferenciano, dessa capacidade de um analista que poderia ser apenas um espelho, um intérprete, né, das narrativas do analisando, sem dúvida, né, os efeitos desse sentir seriam muito deletérios, porque não vão poder ser usados como material de trabalho. Então, a questão fundamental aí é de que a metapsicologia do analista em sessão o que eu traduzo como auscultar, ou seja, o que eu sinto enquanto eu estou escutando. Esse é o ponto fundamental. Um sentir que vai, muitas vezes, na contramão da narrativa do analisando, que vai, na verdade, nos ajudar a compor essa mitologia traumática, que essa mitologia traumática de cada experiência transferencial, ela vai se dar a partir de certas modalidades de sofrimentos vividas no paraanalítico, e essas modalidades, claro, elas vão não obrigatoriamente precisar de uma experiência fenomenologicamente traumática para se afirmar. Então, você pode ter uma história de um sujeito que ele tem uma história de abandono, desamparo, e que ele tem uma capacidade de levar a vida considerável, enquanto outros, né, vão, né, ali sendo marcados por impedimentos severos na vida, sem que obrigatoriamente se apresente um relato de um abandono, um desamparo fenomenologicamente gritante. Tá claro? Então, na verdade, o que importa é a construção no paraanalítico desta mitologia a partir, né, do impedimento que é endereçado, que geralmente é assim que se procura uma análise, a partir de algum impedimento na vida, ou a partir de algum tipo de andar em círculos na vida, que vai levar o analisando a uma experiência de impotência cuja, né, digamos que vai ser muitas vezes o motor de uma procura por uma análise. Está claro até aqui, gente? Eu fiz uma espécie de recapitulação, né, do que a gente viu até aqui, mas eu queria, antes de prosseguir, ouvir vocês um pouquinho, se dessa parte para trás, como é que ficou para vocês essas questões, para a gente depois poder agora assim avançar no reflexões sobre o trauma e tudo que vai se produzir a partir daí. Podemos prosseguir nessas ideias? Podemos? Bom, eu acho que sim, André. Melhor a gente prosseguir. Tá, então, Adriana, vamos então seguir, né? Eu acho que quem falou, não sei se foi a Adriana, acho que foi, né?
O Márcio, não sei. Mas, de qualquer forma, vamos, então, avançar, então, nessa ideia. Eu vou me permitir ler um pedacinho do Reflexões sobre o Trauma, tá? Porque é um pedacinho, eu acho que é importante para a gente poder trabalhar a questão clínica. Porque o que o Ferenczi vai pensar agora? Nesse volume 4, que é as situações adversas, o que ele vai dizer, paradoxalmente, é que, em certas situações ambientais, a destruição, né, ou uma certa forma de passividade, ela vai ser uma das únicas estratégias para que se produza, digamos, uma forma de sobrevivência diante de experiências traumáticas que o Ferenczi vai estar chamando de comoção psíquica. Né? A ideia da comoção ela é fundamental, que vai ser um dos termos que vão ser usados nesse texto, no Reflexões sobre o Trauma, exatamente de um sujeito que ele não consegue construir defesa diante do acontecimento traumático. Esse texto, sem dúvida, Reflexões sobre o Trauma, é um texto que ele está todo ele ancorado na reflexão freudiana, né, do além do princípio do prazer, a partir, né, da ideia do susto, que seria exatamente a ideia de uma ausência de preparo durante o evento traumático. Eu gosto sempre de pensar nesse ponto também, de que, embora Freud ele criou uma teorização brilhante a respeito do fenômeno da compulsão-repetição, que o levou a construir uma ideia de um funcionamento além do princípio de prazer, ou aquém do princípio de prazer, o que é exatamente com uma experiência traumática, que ela, seja pela sua magnitude, ou seja, pelo caráter abrupto, né, enfim, né, de seu acontecimento, vai fazer com que as defesas psíquicas deixem de funcionar e, por isso, se produza o trauma. Né? E a expressão desse acontecimento vai ser o que o Freud chamou de compulsão à repetição. Eu acho que o Ferenczi também, a gente poderia estar aprofundando isso, ele vai também explorar um outro tema importantíssimo que eu considero que talvez tenha sido o último grande fenômeno clínico esboçado por Freud, que foi o fenômeno da reação terapêutica negativa, né, onde também falam de problemáticas clínicas orientadas pela lógica da pulsão de morte ou pela lógica da disfunção pulsional. E tanto a compulsão à repetição, que vai ser um trauma, exatamente, que vai se dar a partir de uma impossibilidade de trabalho psíquico, né, diante da experiência, né, na reação terapêutica negativa, o que se dá não é algo da ordem da resistência, o que se dá da ordem da reação, e que, na verdade, fala de uma experiência traumática, originária, ambiental traumática, que vai levar a uma relação transferencial onde o analista ele não é alvo de oposição, o analista não é alvo de resistência, o analista é alvo de reação. Né? Freud vai falar isso, né? Vai ser categórico quando ele trabalha essa temática no ego-id, e, inclusive, vai haver toda uma questão de uma relação entre esse fenômeno clínico, que seria o impasse, né, clínico, o último grande impasse clínico, inclusive o Freud vai ser categórico, ele vai dizer que haveria não um superego que seria ligado a uma, né, digamos, um aspecto positivo, um aspecto ligado à interdição da relação incestuosa e da ascensão à cultura, mas haveria um superego que seria o retorno, né, da agressividade para o eu, e essa violência desse retorno, ou seja, vai ser vivida como um sentimento inconsciente de culpa, né, que vai ser, na verdade, uma agressividade que retorna ao eu de uma enorme violência e que vai, na clínica, né, se apresentar como uma enorme incapacidade. Essa é uma frase que eu acho fundamental para a gente lembrar de Freud, que ele vai dizer o sujeito da reação terapêutica negativa ele não se sente culpado, ele se sente doente. Acho que essa é uma frase fundamental. Né? Ou seja, na prática, esses fenômenos, tanto da compulsão à repetição como da reação terapêutica negativa, vão ser, de alguma maneira, pensados por Freud como problemáticas, né, da ordem do trauma e da melancolia, né, onde ele vai pensar que a melancolia seria, na verdade, um originário, uma experiência ambiental originária que seria marcada pela difusão pulsional. Né? Freud vai trabalhar de falar que a melancolia seria a pura cultura da pulsão de morte. Então, estou falando todos esses fenômenos freudianos para pensar que esse é o terreno onde o Ferenczi trabalha, porque o Ferenczi exatamente ele tem, na sua cotidiano clínico, pacientes que são atravessados por esse funcionamento, que são chamados pacientes
não neuróticos ou não psiconeuróticos, que não funcionam pela lógica, né, enfim, né, digamos, da lógica clássica da histeria ou neurose obsessiva. Para a gente tornar isso ainda mais amplo e mais potente, a gente vai pensar de que haveria sempre, isso é um Freud também que vai valorizar essa ideia, e Ferenczi vai se valer muito disso também, o Freud da análise terminável e interminável, onde ele vai dizer que haveria, né, algo de irrepresentável a produzir uma certa modalidade de sofrimento na clínica como um todo. Então, o que a gente está o tempo todo pensando é exatamente de que a clínica ferenciana é uma clínica que vai trabalhar exatamente não com a problemática da representação recalcada, mas a problemática da impossibilidade da representação. Essa é a essência do traumático em Ferenczi. Só que esse impossível de representar, ele vai ser evidente em casos de neuroses traumáticas, em casos de funcionamentos psíquicos não neuróticos, né, não psiconeuróticos, né, mas isso vai ser inerente à clínica como um todo, uma vez que a problemática do irrepresentável não é exclusividade em um certo tipo de paciente. Tem pacientes onde essa problemática ela vai ser mais gritante, sem dúvida, né, que são os pacientes traumatizados. Mas isso é uma questão que vai ser útil para a clínica como um todo, uma vez que a pulsão é aquilo que não cessa de não se inscrever. Né? Inclusive, uma das grandes, digamos, perspectivas de mudanças teórico-clínicas em Freud, né? Alguns autores vão trabalhar essa leitura que me agrada muito, é que deixa-se o estatuto do inconsciente, né? O inconsciente deixa de ser o elemento-chave, né, digamos, no universo teórico-clínico freudiano para dar lugar à pulsão, né, enquanto uma permanente exigência de trabalho e e mais que isso, uma exigência pulsional que não produz circuito pulsional. Tá? Claro que isso é uma outra visão, né, enfim, do psiquismo que vai acompanhar o pensamento freudiano, mas como eu estou querendo criar esse terreno também, só para a gente poder entender que é esse o terreno do irrepresentável, é onde o Ferenczi vai trabalhar, e tem alguns autores que vão trabalhar essa ideia, eu gosto disso, de que Ferenczi se beneficiou muito mais com as construções freudianas do que o próprio Freud, porque exatamente esse era o tipo de impasse clínico que ele vivia na sua clínica muito mais que Freud. E por isso que ele vai se debruçar, né, muito sobre essa problemática da compulsão-repetição e dessa tirania, desse superego, que é orientado também por uma falha ambiental, né, radical. Né? Mas então, gente, isso era uma geral, vamos agora entrar no texto mesmo e depois a gente abre espaço para conversar e pensar mais clinicamente, mas eu acho que esse solo a gente precisa tentar construir para a gente poder entender qual é o contexto do pensamento dele, o contexto da reflexão ferenciana nesse momento. Tá bom? Então, eu vou entrar um pouquinho no texto agora para a gente poder se aproximar dessa ideia. E vamos lá. Tem uma parte aqui que eu acho muito rica. Eu vou ler uns pedacinhos, tá, do texto, na primeira página mesmo. O que o Ferenczi fala no Reflexões sobre o Trauma? O choque equivalente, isso é a primeira parte, né, do texto mesmo, o choque equivalente à aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, a agir e pensar, com vistas à defesa do si mesmo. Também pode acontecer que os órgãos que asseguram a preservação do si mesmo abandonem ou, pelo menos, reduzam suas funções ao extremo. Né? Ele coloca aqui que a comoção psíquica é uma espécie de... Ele vai falar do Schut, que seria o radical, né, da palavra comoção no alemão, que seriam restos, destroços, englobam desmoronamento, a perda de sua forma própria e a aceitação fácil e sem resistência de uma forma outorgada, a maneira de um saco de farinha. Então, essa passagem é fundamental para a gente poder entender de que, para o analisando sobreviver, ele precisa deixar de resistir. Tal é a violência, digamos, a hostilidade da circunstância do qual ele se vê acossado. Ou seja, para sobreviver, ele tem que deixar de resistir. Né? E essa, então, Luiz Cláudio Figueiredo usa uma imagem que é interessante, que ele fala de que o sofrimento ferenciano, hipotetizado por Ferenczi, seria um sofrimento por passivação. Ou seja, eu preciso, né, abandonar as minhas resistências
em prol da sobrevivência, né? Porque resistir seria eliminar as possibilidades já mínimas de sobrevivência. Então, vamos tentar explorar um pouquinho o que seria isso desse não resistir para sobreviver. Entrando um pouquinho mais aqui, ele coloca aqui, né? Levanta a questão, né? O problema é esse. Isso na página seguinte, né? No caso da reação, no caso da comoção psíquica, não haverá uma ausência de reação, defesa. Ou será que a tentativa de defesa, momentânea e transitória, revela-se tão débil que é logo abandonada? O nosso próprio sentimento de si inclina-se a dar preferência à segunda possibilidade. Abandonar sem resistência é mesmo, no nível da representação, inaceitável. Vemos também que na natureza, mesmo o ser mais fraco opõe uma certa resistência. Até a minhoca se empina, expressão ferenziana. No entanto, a flexibilidade séria e a morte são exemplos da não resistência do fenômeno da desagregação. Isso leva até a morte do átomo. A parada da existência material em geral e talvez a universalismo temporário permanente, um distanciamento em relação ao qual a comoção psíquica se apresenta como mínima ou incontestável. Então, essa questão é fundamental, porque o Ferenczi vai trabalhar essa ideia de que eu preciso abandonar a minha resistência, tal ela incipiente diante de um ambiente tão hostil. Ou seja, ela se revela tão frágil que eu preciso abandonar a minha resistência. E aí, claro, a questão é quais as consequências clínicas desse abandono e quais as funções desse abandono, né? Mais do que entender as consequências, é entender a função desse abandono. Vou aqui. Tem uma parte aqui que eu acho importante, que ele coloca aqui. Eu vou ler um pedacinho aqui maior que eu acho que é interessante. Aqui no parágrafo seguinte ele coloca: a subitaneidade da comoção causa um grande desprazer que não pode ser superado. Mas o que significa, pois, superar? Uma defesa real contra a nocividade, ou seja, uma transformação do mundo circundante, no sentido do afastamento da causa do distúrbio, reação aloplástica. Aloplástica seria uma reação do sujeito em relação ao meio. Ou seja, a aloplastia é quando o sujeito consegue, pelo seu ato, estar produzindo mudanças no meio. E quando o meio é hostil, ou seja, traumático, o que ele vai colocar aqui, né? A produção de representação a respeito da mudança futura da realidade de sentido favorável, isso ainda seria a aloplastia. O fato de nos apegarmos a essas imagens de representações que enfatizam, portanto, prazer e esperança, nos tornam capazes de suportar esse desprazer, ou seja, de não senti-lo, ou senti-lo menos, como tal. Aqui. Essas representações agem como antídoto contra o desprazer. Aí ele coloca um pouco mais aqui. Ele coloca, né? A consequência imediata de cada traumatismo para o seguinte: é a angústia. Esta consiste no sentimento de incapacidade para adaptar-se à situação de desprazer, subtraindo-se a si mesmo a irritação, fuga, eliminando a irritação, aniquilamento da força exterior. O salvamento não chega, até mesmo a esperança de salvamento parece excluída. O desprazer cresce e exige uma válvula de escape. Tal possibilidade é oferecida pela autodestruição, a qual, enquanto fator que liberta da angústia, será preferida ao sofrimento mútuo. O mais fácil de destruir em nós é a consciência, a coesão das formações psíquicas, numa entidade. É assim que nasce a desorientação psíquica. A unidade corporal não obedece tão prontamente ao princípio de autodestruição. A desorientação ajuda, imediatamente, como válvula de escape, como sucedânea da autodestruição, pela suspensão da percepção mais ampla do mal, em particular do sofrimento moral mais elevado. Eu não sofro mais, quando muito uma parte do meu corpo. E terceiro, por uma formação nova de realização do desejo a partir dos fragmentos do nível do princípio de prazer. Então, o fundamental
é a gente poder pensar um pouco, né? Agora eu vou deixar um pouco o texto para, né, para a gente deixar, para vocês poderem, né, claro, colocarem ao longo da leitura de vocês e explorarem, mas o que eu queria sustentar como fundamental é que o fundamental do pensamento ferenziano nesse momento? É que na mitologia ferenziana, na hipótese clínica que Ferenczi cria em relação ao trauma, ele vai dizer que a falha ambiental ou, né, esse mau encontro na experiência originária, ele vai ser tão danoso que é a única saída diante dessa experiência não é uma relação, não é uma ação autoplástica, ou seja, um sujeito que consegue, mesmo de modo precário e primitivo, ele é agir sobre o meio, interferir sobre o meio, ou seja, interferir aloplasticamente, mas vai se produzir pela via da destruição uma transformação do próprio eu em relação a esse ambiente, que seria a reação autoplástica. Ou seja, eu, né, vou, né, me fragmentar, e nessa fragmentação, isso seria uma alteração do eu em relação a esse meio, que eu não posso intervir, ter ingerência nenhuma possibilidade de reação. E, diante disso, o que vai se produzir é uma ideia fundamental em Ferenczi, que é uma teoria clínica, acho muito importante, muito útil para o cotidiano da clínica, que é a noção de clivagem. Então, nessa hora, Ferenczi vai trabalhar a ideia de clivagem, que vai ser um conceito que, em Freud, vai ser ora localizado, né, na perversão, ora localizado na psicose. Né, isso é um texto importante de Freud, né, a divisão do ego no processo de defesa, onde ele vai pensar, ele vai localizar nessas modalidades estruturais, mas o que eu acho fundamental é que o Ferenczi vai pensar a clivagem não articulada a uma estrutura, né, digamos, das grandes categorias estruturais, né, do pensamento freudiano, que são categorias orientadas em torno da temática da castração, mas ele vai pensar numa lógica, numa estruturação que ela vai se dar num né, num momento pré-edípico anterior à experiência de castração, né, e que, na verdade, essa experiência primária vai produzir a clivagem, que seria exatamente essa parte do ego que ela vai se autodestruir em nome da sobrevivência do restante. Né? Ferenczi vai usar uma expressão importante, que é a expressão chamada de autotomia, que seria aquela metáfora da biologia do rabo da lagartixa, onde uma parte do corpo da lagartixa vai ser, né, entregue ao predador para que o restante sobreviva. E ele vai pensar que o psiquismo vai, né, se constituir e se instaurar da mesma maneira. Né? Ele vai, inclusive, dizer que isso, quem fala essa questão muito bem é o Laplanche e o Pontalis, né, no vocabulário psicanálise, que eu acho uma imagem muito útil, para pensar que a diferença entre o recalcamento, por exemplo, e a clivagem é que o recalcamento é uma defesa, mas uma defesa onde ela tem há uma relação dialética permanente entre a parte que rechaça e a parte que é rechaçada, entre ego e recalcado, por exemplo. Onde tudo que é banido retorna, né, a partir das suas formações substitutivas, a partir das formações do inconsciente. Enquanto a relação, né, da clivagem é uma relação não dialética, onde há uma barreira, digamos, maciça entre a parte que sobrevive e a parte que não sobrevive. Inclusive, a diferença é que não haveria um eu, né, a banir alguma coisa, um eu consciente a banir algo, né, que busca a emergência à consciência e que sempre retorna, mas o que estaria ali, na verdade, é o próprio eu que se dividiria, que se partiria, ou até mais ainda, que se fragmentaria para sobreviver a essa experiência traumática. O Ferenczi, inclusive, vai pensar de que o projeto clínico, um projeto que eu já considero muitas vezes muito, digamos, ousado, digamos assim, muito até otimista, por que não dizer, mas um projeto que ele aposta, de que o projeto na clínica seria levar o analisando a caminhar da parte viva à parte morta. A parte morta seria, na verdade, a imagem que ele vai pensar, seria da parte clivada. Né? Mas essa parte clivada seria, na verdade, uma parte que ela se daria, né? A clivagem se daria, então, a partir de uma experiência de trauma,
onde haveriam, usando uma imagem que o Ferenczi vai usar também, né, muito no diário clínico, a gente vai falar um pouco disso, é como se ele observasse ao seu acontecimento traumático, como se ele fosse um telespectador, como se ele assistisse de fora o que acontece com ele, ou seja, a parte viva assiste à destruição da parte morta. O eu, uma parte do eu fica assistindo a uma outra parte que ela foi entregue ao predador, usando essa imagem ferenciana, né? E que ele, na verdade, uma imagem que eu gosto muito de Ferenczi para ilustrar o trauma também, é a ideia de que ele vai dizer, muitas vezes o que vai se produzir é uma clivagem, e que essa clivagem vai produzir uma divisão, que seria uma divisão do sujeito entre a parte que sofre, ou a parte que sente, e a parte que pensa. Ele vai, então, muitas vezes, o que é clivado é o sentir em detrimento do pensar. Ele vai usar essa imagem que eu adoro, que ele vai dizer, analisando os que pensam mais em prol do sacrifício do sentir. Né? Ou seja, aí ele vai usar, assim, analisando os que ele chama como uma inteligência insuportável, onde analisando os que têm uma inteligência ali fora de série, mais uma inteligência que ela vai ser a serviço de uma desconexão radical de tudo que é da ordem do sentir, porque esse sentir foi aquela parte que teve que ir embora na experiência traumática e que o projeto clínico seria tentar criar alguma forma ou alguma tentativa parcial de integração, né, de contato com esse traumático, que é algo da ordem não do recalcado, mas da ordem do não integrado, da ordem do cindido, da ordem da fragmentação. Tá? Então, a gente está falando aqui de que seria uma modalidade de defesa muito mais radical, muito mais primitiva, e que, claro, em última instância, não seria exclusividade, né, de um tipo de analisando com uma categoria específica, porque a gente poderia pensar que, na verdade, o que ele está o modelo da clivagem, eu acho que ele serve também para pensar tudo aquilo que fugiu à possibilidade de representação e que retorna, seja como compulsão à repetição, ou que retorna, né, enfim, como reação terapêutica negativa, que são as principais ilustrações clínicas, né, enfim, dessas, digamos, dessas falhas ambientais ou dessas problemáticas da pulsão de morte e suas consequências clínicas. E, claro, vamos pensar daqui para frente como é que a gente pode tentar materializar mais essas questões clinicamente. Mas, gente, até aqui era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês sobre o texto do trauma e sobre as consequências clínicas, teórico-clínicas do modelo ferenciano do trauma, que seria a ideia da clivagem. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês, o que ficou de questão até aqui, para a gente poder, né, pensar. Eliana, ele tá, eu mandei esse texto, né, que é o texto volume 4, né, que é o Reflexões sobre o Trauma, né, eu acho que, mas de qualquer forma eu posso mandar de novo, caso tenha acontecido algum extravio, alguma coisa assim. André. Diga, Maria, fala. É bem básica a dúvida, tá? Mas eu vou falar de qualquer forma. Claro, claro, por favor. Então, que você falou lá na introdução de que a gente já viu nas outras aulas, né? Que considerando que dê tudo certo, então essa criança ela vai se desenvolver. E aí você falou assim que a forma como ela se desenvolve o que ela pôde fazer, é uma forma positiva, né, de você olhar para o que a criança fez com aquilo que ela teve, certo? Quando a gente está falando do trauma, já aconteceu isso, então ela já se desenvolveu, ela já fez com aquela relação inicial do ambiente dela, ela já fez o que ela pôde. E aí vem o trauma, ou a gente está falando que o trauma vai ocorrer nessa primeira relação e aí vai acontecer a clivagem? Então, ótima pergunta, Marilê. Assim, eu acho que o fundamental é a gente poder pensar o seguinte, de que, primeiro, o trauma
ele vai ser sempre uma hipótese construída na experiência transferencial, na experiência clínica, né? Então, o trauma ele vai ser alguma coisa que a pista para a gente construção de uma experiência traumática, ou até a gente poder pensar uma pista, né, para o sofrimento psíquico, porque a gente pode pensar o trauma tanto no seu sentido mais radical, como aquilo que tem um aspecto traumático, digamos assim, né? Então, os analisandos, muitas vezes, eles vão apresentar determinados sofrimentos que eles têm um estatuto traumático, mesmo que esse sujeito não seja, digamos assim, categorizado num funcionamento traumático clássico. Né? O que eu quero dizer com isso? De que o que o Ferenczi se interessa, que eu acho que esse é o grande valor para a clínica, é o sofrimento que não é ligado à representação recalcada, mas que é ligado àquilo que não pôde sequer ser recalcado, sequer representado, e que vai se expressar como, por exemplo, como compulsão-repetição. Por isso que o Ferenczi ele vai pensar de que haveriam, então, modalidades de, por exemplo, sofrimento, modalidades de paralisia diante da vida, modalidades de impossibilidades de seguir adiante, né? Impossibilidades de seguir adiante, né, na vida, que vão ser endereçadas à análise, que nos vão levar a pensar, a usar essa lente do irrepresentável para pensar o sofrimento. E até em seus aspectos mais radicais, esse sujeito, né, que ele não pôde, na verdade, ali estar lidando, né, com, digamos, fazer sequer uma possibilidade de fazer uma conexão, né, enfim, assim, com uma série de experiências da vida. Né? Então, eu já falei de um caso aqui, mas sempre me vem na cabeça, né, como ilustração do que digamos, eu falei desse caso na outra vez que eu dei aula aqui, né, mas é um caso que me marca muito, né, de uma analisanda que ela falava, né, de uma experiência clínica, que ela fala de uma experiência assim, que ela falava, meu pai e minha mãe brigavam muito, era uma coisa muito desagradável, né, e aí, mas aí aconteceu um incidente, né, e que minha mãe, ela numa briga com meu pai, ela se ateou fogo em si mesma e ela se incendiou diante do pai quando a analisanda estava na escola, voltando, né, da escola. A minha analisanda não chegou a presenciar essa cena, mas o que me impressionou, para além do episódio, claro, trágico, terrível, é a maneira como ela relatava. Ela falava assim, houve um incidente, houve um acontecimento, e foi muito curioso que ela fala assim, eu tenho um casamento, né, que é muito bom, gosto muito do meu marido, tenho uma filha de 2 anos, aí um belo dia, no meio da análise, ela fala assim, esqueci de contar uma coisa, semana passada eu me divorciei do meu marido. Ele ficou muito triste, mas é assim, a vida é assim mesmo. E eu fiquei totalmente impactado, porque ela não tinha relatado nada da ordem de nenhuma crise, nenhum mal-estar, nenhum sofrimento. Um belo dia ela me informou. E aí, em algum momento, né, ela falando sobre a análise anterior dela, meu analista, eu acho que eu saí da minha análise anterior porque ele falou ele fez uma crítica à maneira como eu estava conduzindo a minha gravidez e a criação da minha filha quando ela era recém-nascida, que eu não gostei, eu achei muito pesada a forma dele de colocar. E aí eu falei, então você chegou a conversar para ele? Não, eu estou pensando nisso agora. Nunca me ocorreu isso. E isso ela falou, né, enfim, de uma análise que tinha acabado já há 3, 4 anos, agora nessa nova análise. E um belo dia, essa analisanda fala para mim, André, eu não vou poder mais ficar porque eu estou muito enrolada, estou apertada de horário. Eu falei, tudo bem, né? Tomara que você possa pensar, né, do que levou a você vir, do que levou a você interromper, mas alguma coisa que eu acredito que ela só pode ver numa outra análise, num outro tempo, na melhor das possibilidades. Essa é uma analisanda que eu ilustro como analisanda, digamos, a traumatizada clássica, né, no sentido de uma analisanda onde ela quase que ela se colocava, né, de uma maneira assim absolutamente assim, né, desconectada com as experiências traumáticas e com todos os afetos, ou seja, era um clivar o sentir, era o clivar, né, o se angustiar, era o clivar a crise. Ela quando eu falei assim, nossa, mas você
não ficou incomodada com o seu marido, né, antes de comunicar a separação? Você não chegou a ter algum incômodo? Ela falava, ai, ela falava meio sem graça, ela falava assim, eu sou assim mesmo. Mas sem nenhuma possibilidade de nenhum tipo de expressão de angústia. E não era uma indiferença psicótica ou uma indiferença perversa, não era uma alucinação, era simplesmente um olhar que me chamava muita atenção, que eu nunca esqueci, mas era um olhar de isso aqui é minha caixa de Pandora. Isso aqui é minha maneira de viver. Eu preciso viver as coisas de modo pela via da desconexão. Né? É a minha única forma de gerenciar meus afetos possíveis, e foi uma estratégia de sobrevivência que, inclusive, fez com que ela pudesse, né, talvez, não enlouquecer, ou não se suicidar, ou não, né, fazer algum tipo de passagem ao ato. Então, assim, isso que me chamou a atenção. Né? E eu percebi que, na hora que ela estava saindo da análise, eu disse para ela, tomara que você possa pensar. Né? Foi uma saída assustadora, assim, abrupta, né? Que me pegou de surpresa, como pegou de surpresa o relato do divórcio, mas alguma coisa que, de alguma maneira, ela já tinha me transmitido, que seria pela via da clivagem que seria a saída da análise. E que, possivelmente, ela possa falar o que ela sentiu e viveu na relação comigo, no melhor das hipóteses, numa outra análise. Então, assim, isso é uma imagem de uma analisanda que ela viveu experiências traumáticas terríveis, que não só o fenômeno atesta, mas a maneira dela vivenciar essa experiência. Né? Inclusive, tem uma cena que ela fala do irmão que me marcou muito, que ela fala assim, eu ficava cuidando, né, cuidando muito do meu irmão, porque eu ficava muito penalizada com ele. Que idade você tinha? Eu tinha 6. E o seu irmão? Ele tinha 2. E quem olhava para você? Nessa hora ela dá uma risada sem graça, quase como alguma coisa assim, né? Digamos, com uma espécie de tristeza muda, mas alguma tristeza muito distante, alguma coisa da ordem de uma clivagem do sentir. Mas alguma notícia disso, mas alguma coisa que eu não posso estar fazendo contato com a minha dor. É assim que eu consigo viver a minha dor. E alguma coisa que o analista tem que estar muito atento para saber até que ponto ele pode se aprofundar nessa experiência da dor. Né? Tem um autor que ele vai criticar o Primo Levi. É óbvio que eu não tenho muito conhecimento sobre essa ideia, mas achei essa ideia muito interessante, que é o Chenonceau, um autor que ele vai trabalhar essa ideia, que uma vez eu vi numa jornada, achei muito interessante, de que, na verdade, assim, ele diz, né, de que ele vai fazer um paralelo sobre toda a história do Primo Levi, narrar o trauma, narrar o acontecimento. Ele vai dizer, eu preferi viver ao invés de contar. Ele preferia viver ao invés de narrar. Então, ele narra, mas sobre o não narrar, é muito curioso. Assim. Ele fala sobre, um livro que fala sobre a importância da não lembrança. Então, assim, tem sofrimentos da clivagem que são uma espécie de caixa de Pandora, onde, se aberto, as consequências elas são muito difíceis de precisar. E, às vezes, o analisando ele vai viver com essa caixa trancada, mas, ao mesmo tempo, com todos os paradoxos que viver com essa caixa comporta. Né? Assim, né? No sentido de que é como se o analista, de alguma maneira, ele pudesse ali tentar provocar mais algum tipo de aproximação não traumática desse sentir. E quais as experiências de um sentir que vão ser da ordem do impossível e talvez do contraindicado, inclusive. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma analisanda que procura uma análise e que, de alguma maneira, ela está querendo referenciais, de alguma forma, para se aproximar daquela experiência traumática, mas que funcionem de modo compatível com as suas necessidades defensivas. Ou seja, até que ponto eu posso me aproximar do que me traumatizou? O quanto? E tem analisandos que eles vão trazer essas questões de maneira absolutamente ruidosas. Né? Tem uma analisanda que ela me fala o tempo todo, né? Há anos ela fala, né? Eu preciso virar a página, já falei desse caso em algum momento, preciso virar a página, preciso
esquecer esse cara, que ele já há tantos anos já foi embora, mas eu não consigo. Então, ela traz esse nó, mas o que a gente conseguiu construir, porque sempre quando eu vou nessa lógica do tentar, junto com ela, conseguir viver uma nova experiência, ela cai numa experiência de quase de uma dissociação, onde ela, qualquer tipo de incerteza na nova experiência amorosa, a quase desestrutura de uma maneira muito abissal. E aí a gente vai pensando numa clínica do enquanto isso, né? Enquanto o seu parceiro amoroso não vem. Né? É a clínica do enquanto isso, não a clínica do esqueça, do supere, do viva de novo. Mas é uma análise muito difícil de conduzir, porque ela o tempo todo fica, né, enfim, né, batendo cabeça, querendo, mas não conseguindo, querendo, mas não conseguindo. Então, ela quase fica mapeando o terreno assim, o que eu posso viver enquanto eu não abro mão dessa esperança que eu não posso perder, de que eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão dessa esperança, porque sem essa esperança eu vou perder tudo. Ao mesmo tempo, eu sofro por ficar preso a ela. Esse é o paradoxo que os analisandos vão trazer. Ficar meio andando em círculos, batendo cabeça, mas é alguma coisa do que é vivido na transferência, né? Tem outro caso clínico que eu me lembro também, só para ilustrar aqui, já que eu estou na livre associação, que uma analisanda, eu não sei se eu já falei desse caso, mas é um caso também que foi tão emblemático para mim, né? Que é uma analisanda que eu atendi durante 10 anos e que ela chegava assim, eu vim aqui, André, né? Ela tinha uma coisa muito fálica, assim, né? Muito durona. Eu vim aqui por um motivo. Eu vim aqui porque eu quero que minha mãe morra logo, mas ela não morre. Eu estou tudo bem, estou numa boa, tudo bem, mas eu estou esperando, está um saco, porque minha mãe não morre. Né? Enfim, ela não tem nenhum problema com a minha mãe, não. É só uma única coisa chata é que ela não morre. Quando eu morrer, minha vida fica ótima. Né? Essa era uma fala, né? Claro que já é uma fala, né, explicável, no sentido de que tudo que ela tinha era problema com a mãe, mas ela dizia, não, tá ótimo, merda que ela não morre, saco isso. Né? E aí ela falava assim, minha mãe era assim, minha mãe falava assim, minha filha, você está muito chata, né? Vai para casa da vizinha, né? Não é? Ela vivia numa comunidade, assim, vai para casa da vizinha, está muito chata. Né? Aí ela ia, e quando você ficava então? Você passava o dia na casa da vizinha? Não, eu ficava 2 meses, 3 meses na casa da vizinha. Né? E ela falava desse jeito. Né? E aí ela foi muito interessante que durante esses 10 anos ela teve várias saídas da análise e uma das saídas que eu fiquei muito impactado, ela falou assim, André, esqueci de falar uma coisa. O que foi? Eu não volto mais, tá? Beijo. Aí interrompi a análise assim. E eu ficava ali totalmente, né, sem chão, né, totalmente atravessado ali, bagunçado por aquela experiência, né? E aí, né, ela voltava, você voltou, né? Claro, eu não falei que eu não ia voltar, né? E eu ficava totalmente assim, né, atordoado na saída, atordoado na chegada. E aí, mas ela ia fazendo várias formas vários acting out dessa saída, né? E aí teve um belo dia, que essa foi a clássica, né? Eu brinco aqui, né, com essa ilustração. André, eu queria te dar uma sugestão, né? Porque você está pegando muito leve comigo, você tem que ser mais contundente, você tem que botar mais o dedo na ferida, você tem que, né, se colocar mais, né, nas minhas questões, seja mais assertivo comigo. Não fica passando a mão na minha cabeça, não. Né? Bota mais ali a mão no vespeiro. Tá legal, então vamos fazer. Não, eu estou falando isso para o que você deveria ter feito. Agora já é tarde, que eu estou indo embora, tá? Mas fica esse feedback para você aí, né? Enfim, para os seus próximos pacientes, porque realmente, né, você, né, desse jeito, vai ser complicado. Então, fica esse retorno para você, né? E aí saiu desse jeito, né? Então, assim, e aí teve uma hora, depois, né, desses 10 anos, várias saídas sempre agressivas, e ela construía alguma coisa ali de um esboço de uma construção transferencial um pouco menos hostil e alguma possibilidade de dar sentido a essa história da narrativa materna, da história do abandono materno. Uma hora eu falei para ela, mais um desses cortes, né, dessas formas agressivas de sair, aí eu falei para ela, a partir de uma vivência, de um momento transferencial, ou seja, só pode ser entendido a partir de um certo contexto de transferência, que eu disse para ela, caramba, eu acho que eu estou começando a entender um pouco mais como é que você se sentia a partir, né, do modo como você sai. E aí alguma coisa, ela saiu assim mesmo, mas ela saiu assim
pela primeira vez ela pôde falar, eu vou sair, mas eu volto. A primeira vez, isso demorou, foram 6 anos de análise para falar, eu vou sair, mas eu volto. Mas só a partir dessa minha fala e de tudo que se produziu transferencialmente a partir daí. Ou seja, alguma coisa, eu pude ser, de alguma maneira, em alguma medida, a criança que ela foi. E só a partir desses anos de vivência da criança que ela foi, alguma coisa do traumático pôde se inscrever, pôde se produzir, e alguma coisa se deu ali. Então, é uma experiência que eu fiquei muito marcado, né? Inclusive, depois ela quis que eu, depois de muito tempo, aí ela depois voltou para a análise, aí pôde interromper a análise no sentido de um fechamento, de uma outra forma, de uma outra maneira. Foi uma história que eu achei muito bonita, que se produziu, muito difícil, muito bonita. E ela depois, ela até falou, né, assim, eu queria que você atendesse minha filha, que minha filha está com muitos problemas. Né? Depois já terminado, né, finalizado esses 10 anos de análise, e aí eu disse, não, eu não posso atender sua filha, eu posso indicar sua filha, porque esse espaço aqui ele vai ser sempre seu, no sentido de que esse espaço tem que estar, né, aberto para que um dia você possa voltar, mesmo que você jamais volte. Né? E, claro, se eu atendesse a filha dela, eu não poderia, não sentiria vontade para atendê-la, então eu criei esse espaço. Ou seja, mais alguma coisa de uma asseveração de um lugar ali também. Né? Mas, enfim, eu estou falando para caramba, queria ouvir um pouquinho vocês. Né? Mas aí, Marília, a sua questão, então, eu acabei, acho, talvez, fugindo um pouco dela, mas era só para pensar que são modalidades de sofrimento, de impedimentos à vida, percebidas na infância ou na vida adulta, de acordo com a chegada do analisando, seja analisando criança ou não, mas que na transferência e nos impedimentos à vida vão se produzir, né, digamos assim, essas percepções que vão nos ajudar a criar uma hipótese do traumático, seja o traumático no seu sentido mais radical, de uma vida da ordem da desconexão, da clivagem, de fato, ou, o que eu gosto de dizer, de elementos clivados, né? De aspectos da história que estão clivados. O Laplanche fala uma ideia, não sei se é o Laplanche ou o Pontalis, fala uma ideia de que às vezes a gente tem que circunscrever o clivado, criar um campo de representações em torno daquilo que não se pode representar. Né? Eu acho essa imagem muito interessante para pensar que o clivado não é uma exclusividade de um tipo de paciente. Né? No sentido de que o clivado talvez seja de um tipo de paciente, o clivado e sua radicalidade, essa cisão, essa fragmentação, mas haveria sempre aspectos clivados no psiquismo, porque são aspectos não da ordem, né, de um sofrimento recalcado, mais representado, mas da ordem daquilo que não é representado e se expressa como ato. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Felícia Nobloch, que ela vai dizer de que o sofrimento traumático ele é aquilo que não se representa, é aquilo que se apresenta. E se apresenta na esfera da repetição e na esfera do acontecimento transferencial. É isso, gente. Queria ouvir um pouquinho vocês. Tem algumas coisas no chat aqui. Acho que não, era só... Queria ouvir um pouquinho mais vocês aqui. Ficou tudo que a gente falou aqui. Uma questão, vocês estão pensando sobre essa questão
tanto dos casos, né, ou até do que a gente pensou também em relação à teoria, o que ficou de dúvida em relação à questão da teoria também, dessas ideias aqui colocadas a respeito do trauma. Bom, seria mais ou menos isso, gente, né? Na verdade, o que eu tentei, junto com vocês nessa aula de hoje, é pensar um pouquinho, então, né, sobre esse aspecto, né, da temática da clivagem, da temática do trauma, né, e pensar, claro, clinicamente, né, como poder pensar tanto o trauma nesse aspecto mais radical, mas como trauma, né, nesses aspectos, digamos assim, mais pontuais da nossa clínica como um todo, né, digamos assim, que é a questão, acho que é fundamental para a clínica, que é pensar como poder escutar o irrepresentável na clínica, que eu acho que esse é um legado que começou com Freud, mas Ferenczi vai, a partir daí, produzir uma série de ideias, né, de novos operadores diante dessa questão do traumático, que eu acho fundamentais para pensar, né, a clínica hoje, né? Acho que eu ouvi um pouquinho vocês, né? Eu não sei, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão que não ficou clara, ou em relação a questões clínicas, o que ficou de alguma dúvida, né? Além do que já foi colocado, ou até de livre associação mesmo, alguma coisa que a partir daí se produziu enquanto, né, livre associação. Eu queria dizer, André, que eu fiquei encantada com esse aspecto dele olhar para o que o paciente fez, sendo assim um sinal de saúde do que ele poderia fazer, porque eu acho isso muito bonito nos pacientes. Assim, eu tenho muito essa visão, sabe, de que apesar de tudo, eles estão ali, eles estão procurando, eles estão tentando, eles estão, né, por mais capenga que seja, por mais manco que seja o negócio, mas eles estão ali, né? Eu acho muito linda essa visão que você colocou aqui, que o Ferenczi tem, do que o paciente fez com aquilo que ele teve. Aí, agora eu me lembrei, você falando, Marilê, eu me lembrei de alguma pergunta, não sei se foi da Iliana, que falou sobre o erótico. Não sei, depois vocês me lembrem, alguém falou na última aula sobre a temática do erótico, não sei quem foi, né? Mas como pensar o erótico na clínica, né? E essa questão do erótico na clínica eu acho uma questão fundamental, porque eu acho que no fundo, e isso talvez seja o meu grande interesse por Ferenczi, isso compõe muito a minha maneira de pensar a teoria clínica, de que, na verdade, eu acho que o Ferenczi ele foi um pensador do erótico, foi um psicanalista que valorizou o erótico, mas o erótico enquanto os seus aspectos mais radicais. Porque o que é o erótico? O erótico não é apenas a ligação. Eros não é apenas ligação. Né? Eros é uma existência. Foi isso, Eliana, eu falei, como trabalhar o erótico na clínica. Isso, acho que foi você que perguntou. Exatamente. Isso, o erótico na clínica, isso eu acho fundamental. Tem uma imagem que eu gosto muito de pensar, que é uma imagem que eu chamo que o analista ele precisa, é uma imagem que eu construí, ele precisa mais do que estar atento, ele precisa estar poroso. Poroso, né, é uma imagem que eu gosto de pensar, porque poroso significa você estar aberto, mais do que atento. E aí, sem dúvida, tem um conceito que eu acho caríssimo, que é o conceito
da Reverie, que seria uma abertura a tudo que é estranho na experiência transferencial, e tudo que é estranho, na verdade, vai, né, ser pensado como tudo que se dá no paraanalítico, né? E aí, essa questão do erótico, acho que é uma questão fundamental, porque eros, né, mais do que se ligar, eros significa exatamente pensar, inclusive, em que destruição ela fundamenta, ela viabiliza uma vida, digamos, efetivamente erótica. Então, há ligações, por exemplo, que elas são mortíferas. Né? Eu lembro de uma analisanda que me falava isso, né? Que, né, ela chegou na análise dizendo, bom, agora eu estou entendendo, né? E era muito preocupante, né, essa percepção dela. Ela chegou na análise, poucas sessões ela chegou a essa constatação, era uma coisa que já estava em curso dentro dela, e a análise foi só um lugar para endereçar isso. Eu me casei com um estranho, estou há 30 anos com meu marido e eu não sei quem ele é, e eu acho que ele também não sabe quem eu sou. A gente não se conhece. Né? Eu casei em nome da família, de constituição de família, não por uma questão amorosa. Eu lembrei de uma colega minha que falava sobre o passado, que ela falava assim, André, antigamente as pessoas não casavam com o marido ou com a esposa. Antigamente as pessoas se casavam com casamento. Era uma imagem que eu achei muito interessante. Né? O erótico era o casamento, né? Não o outro. Né? Era uma maneira de inserção, era um eros, de alguma maneira, na cultura. A preços muito altos, inclusive foi desse terreno que a psicanálise nasceu, né? De uma renúncia absurda, né? Gigantesca à sexualidade em nome de outras insígnias que não estavam mais compensando. Né? Que é o Freud, que ele estava ali diante de 8.000, né? De 2.000 mulheres em Salpêtrière, que eram tratadas como dotadas de problemas neurológicos, quando o que haviam ali era apenas sofrimento psíquico. Né? E que mais que se tentou cartografar dentro de uma lógica médica, aquilo tudo. Mas aí eu estou pensando, essa questão do erótico, então, eu acho fundamental, porque o erótico, então, ele não é a ligação. O erótico, usando uma imagem freudiana que eu acho caríssima, que é a produção de complexidade. Uma das expressões que Freud vai chamar de que uma meta das pulsões de vida é a produção da complexidade, né? De unidades cada vez mais complexas. É uma expressão freudiana para pensar as pulsões de vida. E eu acho fundamental que o Ferenczi vai pensar que a própria destruição é o que vai viabilizar muitas vezes o erótico. É só, às vezes, na ruptura de alguma coisa, na destruição de algo que nasce o erótico. Ou seja, né, essa minha analisanda que ficou várias vezes rompendo, ela foi rompendo até um erótico se inaugurar nas experiências de disjunção que se produziram ali na transferência, até que um dia ela falasse, depois de 8 anos de análise, ela falasse, eu vou sair, mas eu volto. Esse eu vou sair, mas eu volto, isso foi de uma preciosidade. E alguém que precisava viver aquela experiência na transferência assim, e precisava suportar aquilo. E, claro, ela poderia sair, né, e nada acontecer, né, no sentido de que, inclusive, ela já tinha vivido outras experiências de análise, eu poderia ser, inclusive, mais uma. Mas, então, o barato do erótico é porque o erótico ele é uma ligação onde eu tenho que existir, o outro também, que é o que eu chamo complexidade, eu traduzo como coexistência, ou seja, relações complexas são relações onde a alteridade se dá, onde eu existo, o outro existe, e, às vezes, a destruição é a única forma de afirmação de existência. Né? E isto é o erótico. Então, a própria noção de destrutividade ela vai ser olhada como uma estratégia. Né? Então, tem uma imagem que eu adoro, né? Que aí é a imagem da reação terapêutica negativa, que eu vou ter que reagir, né, ao analista como se ele fosse um opositor, porque a minha vida inteira eu precisei me opor para não ser engolido. Então, como é que eu não vou poder me opor ao analista, me opor a tudo que ele fala? Claro que isso é exaustivo, óbvio. Mas como é que eu não vou me opor a tudo que ele fala, que se a minha vida inteira eu só consegui sobreviver pela via da oposição? Tem um texto belíssimo no Pontalis, que o nome é Não, Duas Vezes Não, que eu acho precioso, que é sobre a reação terapêutica negativa. Ele vai falar sobre a anorexia, dizendo, se eu tive que dizer não à mãe, né, e nesse não eu podia morrer nessa afirmação desse não,
Como é que eu vou dizer sim ao analista? O outro eu vou ter que negar, mas a questão é, eu estou, né, enfim, né, na análise dizendo não ao analista. Na análise dizendo que nada acontece, que nada é certo, que nada presta, que tudo que ele fala não tem valor. E volto. Então, tem alguma função aquele não, que, na melhor das hipóteses, pode ser a criação de alguma outra coisa. Né? Mas é alguém que vai, alguém que volta. Né? Então, um analisando que volta a análise diz nada presta, nada acontece. E eu digo que muitos analisandos, alguma coisa acontece enquanto eu digo que nada acontece. Isso eu acho que é fundamental. Tem um colega meu que ele diz, ele fez um título de um trabalho que eu achei muito original, que ele falou, o que parece, o que acontece enquanto parece que nada acontece. Então, tem alguma coisa que acontece enquanto eu digo que nada acontece. Mas eu não posso assumir, né, enfim, que alguma coisa acontece, porque isso é me entregar, né, é abrir o meu coração para alguém, entregar em confiança a alguém, é assumir um amor e assumir uma confiança, que foi tudo que eu não tive na minha experiência originária. Né? O Bion vai falar muito disso. Né? Como é que eu vou confiar no nariz se eu não confiei na mãe? Né? Se eu não confiei nos objetos primários, ou qualquer um fazer essa função. Eu vou ter que estar olhando para você com desdém sempre. Mas eu volto, né, enfim, e olho para você assim, e alguma coisa se dá enquanto eu desconfio de você. Né? Enfim, então isso são as questões fundamentais, porque são modalidades do erótico. Para que a gente possa entender que o erótico, tem um filme que eu adoro, que é um filme... Nem é um filme incrível, não, mas eu acho que tem uma imagem muito interessante, que é um filme chamado Gran Torino, que é um filme do Clint Eastwood, que é um filme do sujeito tremendamente rabugento, e que, pela rivalidade, ali, pela forma hostil de agir, né, enfim, pela forma agressiva, ele vai estabelecendo um tipo de relação. Né? Enfim, é muito interessante. Né? Tem uma cena que é ótima, de um sujeito, ele fala assim, ele encontra um barbeiro, ele corta o cabelo com um barbeiro há 30 anos, e ele fala, ei, sou idiota, e aí, sou idiota, aí eles começam a se xingar, corta essa porcaria de cabelo, sei que você vai cortar pessimamente, né? Aí, não enche a porra do saco, aí eles ficam se xingando, aí tem um outro personagem no filme que entendi, né? É assim que vocês se comunicam, aí ele vai se comunicar com o barbeiro da mesma maneira, né, que o protagonista vai se comunicar, aí o cara pega uma arma e aponta na cabeça dele. Aí assim, nossa, mas eu não entendi, o cara apontou uma arma na minha cabeça. Cara, mas eu conheço o cara há 30 anos, cara. Quem é você para tratar desse jeito? Ou seja, muito interessante, porque aquela agressividade era uma intimidade. Era algo íntimo, era algo daquela dupla, daquele par. Né? Não era uma linguagem, uma forma daquele jeito de ser, era uma forma deles se relacionarem. Mas uma agressividade que ela viabiliza o erótico. Então, acho uma imagem fundamental, né, para a gente poder pensar da ampliação do eros, né? Enfim, né, e a ampliação do eros na clínica e poder apontar que são formas do sujeito sobreviver. Né? E aí, concordo com você quando você diz, Marília, que essa ideia a gente precisa na clínica, mais que nunca, inclusive, né? Enfim, entender de que o analisando, ele se construiu da forma que pôde, e essa forma que pôde precisa ser positivada como uma estratégia de sobrevivência. E eu acho que é fundamental para que a gente não caia numa clínica normativa, numa clínica de adaptação do sujeito a insígnias da cultura, e possa ver que o modo dele funcionar, que ele próprio se chicoteia como sintomático, tem que ser trabalhado como a única forma, até então, possível dele sobreviver. E essa forma tem que ser enxergada como eminentemente erótica e potente. E que algo dessa forma pode ser modificado, talvez, ou não, mas tem que ver potência no que já se deu até aquele momento. Então, isso eu acho para a gente poder olhar o erótico. Né? Tem alguma questão aqui? Não sei. Um Homem Bom, esse filme há muito tempo atrás, você falou da questão privada. Eu não conheço esse filme, Adriano, Um Homem Bom, mas interessante, vou procurar saber. O que mais, gente? Essa questão do erótico, né, do eros, né? Só para completar essa ideia que eu falei da porosidade, eu brinco um pouquinho, né, assim, né, de que eu digo que tem analisandos que são pele do calcanhar e tem outros que são pele da língua, né? Uma imagem que eu gosto de usar na clínica, né? Então, tem pessoas que só conseguem
digamos, degustar, como se fosse todo o corpo fosse pele da língua. Fossem sujeitos que são uma sensibilidade enorme, mas estão sempre à flor da pele, sempre em carne viva, né? Analisando a minha, que ela me dizia isso, né? É tudo, eu sinto demais, eu não posso sentir tanto, eu tenho que sentir menos, né? Ela era uma analisando aquela história incrível, né? Que ela tinha uma mãe bipolar e que ela falava assim, a minha irmã, assim, ela brigava com a minha mãe, enquanto eu não brigava com a minha mãe. E aí ela tem uma fala da mãe que ficou muito forte para ela, que ela dizia, né, de que assim, a mãe literalmente tinha crises, né, ali, né, absolutamente de loucura, né, nos seus sintomas bipolares, e aí a mãe, nesses momentos de loucura, dizia: você me enlouquece, minha filha, você me deixa louca. Só que a mãe ficava louca mesmo. E aí essa minha análise, assim, eu não podia mais enlouquecer minha mãe. Essa é a fala que minha análise trazia. Minha mãe não podia mais ficar louca. Eu tinha que dar um jeito de deixar de enlouquecê-la. E essa minha analisando o modo que ela deixou de enlouquecer, ela foi deixar de existir. E essa analisando, ela chegou com transtornos alimentares, ela é um fiapo, né? E que tinha toda uma questão ali, né, muito ameaçada com a análise, né, ela foi puxada pela irmã, enquanto a irmã desenvolveu um funcionamento super agressivo com essa mãe, que produziu muitos problemas, mas produziu um estar no mundo muito mais, digamos, muito mais possível, enquanto a minha analisando pela via na inexistência estava com uma vida muito mais comprometida. Né? Ela dizia assim, eu quero não atrapalhar, eu quero não dar trabalho para ninguém, ou seja, enquanto a irmã foi para fora, a minha analisanda foi para dentro, mas ela falava disso, né? Da carne viva, da flor da pele, tudo invade, né? Tem uma outra analisanda que fala disso, né? De que as coisas me invadem, tudo me invade, né? E isso, quem vai trabalhar muito bem essa ideia, acho que é o Bion, né? Quando ele vai pensar na identificação projetiva, enfim. Agora, tem outros analisandos ao contrário, que eles não são pele da língua, né? Que eles não são eles são a pele do calcanhar, que são aquela pele fundamental, ou seja, a pele da língua e do calcanhar são fundamentais à vida. Se eu sou só pele da língua, eu não aguento andar. Se eu sou só pele do calcanhar, eu não degusto nada, eu não sinto nada. Então, tem analisandos que vão poder, nessa experiência, né, digamos, de desconstrução dessa pele, dessa outra pele, né? Então, seria uma outra pele a ser construída na clínica. E aí, claro, eu acho que a metáfora da pele também serve para essa noção de porosidade, porque a pele é o quê? É uma fronteira e, ao mesmo tempo, uma fronteira porosa. Uma fronteira que ela, né, na verdade, ela vai ser objeto de expulsão, objeto de invasão, mas, ao mesmo tempo, é fronteira. E eu acho que é muito uma metáfora para a gente pensar sobre a escuta do analista. Ou seja, muito mais do que escutar, né? É auscultar. O que eu sinto enquanto eu estou escutando. Essa é o grande legado para mim, ferenziano, que trabalha nas cidades, né? O que eu sinto enquanto escuto, né? Que é o tato, a noção de tato, que ele vai dizer, né? Tato é a faculdade de sentir com, né? Seria, na verdade, ele vai dizer que todas as ações são orientadas pelo tato. E o tato, para mim, né, de uma maneira atualizada, né, atualizando Ferenczi, ela vai se dar a partir dessa experiência, digamos, né, do sentir com, e que depois se construiu nessa noção desse auscultar, desse sentir do analista, que não é um impedimento, que não é um problema, que não é uma falha. É uma falha só se não for objeto de trabalho, objeto de profunda investigação. Ou seja, tão importante quanto escutar um sonho, quanto entender o sonho do analisando, é fundamental que escute o que a gente está sentindo enquanto está escutando ele. Esse é o grande legado ferenziano. Tem uma imagem que eu gosto muito do Cooperman, que ele brinca, né? Que o Ferenczi acabou com a hipótese, com a ideia do analista teflon, que nada gruda, que nada fica, que ele passa lisinho, tudo chega nele, tudo é projetado sobre o analista, tudo fica ali, né? Passa, desliza por aquele teflon, né? Enfim, aí o analista está em apuros, porque aí ele não vai poder trabalhar, né? Enfim, né? Mas, enfim, gente, queria ouvir um pouquinho mais de vocês, o que ficou sobre tudo que a gente está falando aqui. Mas eu concordo, Marilei, essa é a questão. Ou seja, a gente precisa olhar aqui, analisando, ele criou estratégias sofisticadíssimas de sobrevivência até o momento que ele vai chegar
né? Eu adoro uma imagem de uma colega minha que ela diz, um dos primeiros atos do analista é pedir para o analisando ele deixar o chicote do lado de fora do consultório. Porque ele chega se dando porrada. Ele chega dizendo que a forma dele funcionar é uma porcaria, que ela não presta. Claro que ela produz sofrimento, mas ele vai precisar pensar que o sofrimento é uma parte, ele vai precisar ver a potência daquilo também, da sua forma de ser, apesar dos efeitos colaterais, apesar dos sofrimentos, a potência nisso, e que eu digo, a gente precisa ver a condição da potência e da impotência do analisando, aonde o carro do analisando enguiça e aonde o carro dele acelera. Eu brinco com meus analisandos, eu não trabalho por enxerto, né? A gente trabalha, né, a ver o que há nele de potência, de estratégia, para nessas estratégias poder buscar, a partir delas, condição para novas possibilidades na vida, e não fora. Então, do contrário, a análise vira uma exigência superegóica impossível, vira uma análise normativa. Então, a ideia de uma assunção à castração pode, por exemplo, ser uma análise, uma normatividade, e, ao mesmo tempo, tem alguma coisa que o analisando ali, né, inclusive, é isso, né, o analisando vai se queixar da sua repetição, mas é pela via da repetição que alguma coisinha pode se inaugurar como novo. Né? Eu adoro a ideia da repetição, que é, né, tem uma frase de um colega meu que falou outro dia, seu Manuel de Barros, que eu adorei, que ele fala, né, o Manuel de Barros tem uma imagem que é ótima, que ele fala, né, é repetir, 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 até ficar diferente. Então, é essa ideia da repetição até ficar diferente, ou seja, do analista enquanto alguém que ele não vai ser contrário à repetição, pelo contrário. Né? Enfim, né, ele vai, na verdade, fazer com que o analisando fique íntimo de sua repetição. Inclusive, essa repetição é uma forma de existir e de ser. Eu repito um monte de coisa, e nessa repetição é exatamente o processo de funcionamento psíquico que vai levar ao novo, ou seja, não é repetição ou mudança, é repetição e mudança, é repetição e transformação. Né? Então, é quase como se o analisando chega para o analista, você não me aguenta mais, né? E é ele que não está aguentando mais a si mesmo, e como é que ele vai se tornar íntimo. Tem uma imagem que eu adoro do Freud, quando ele vai dizer, né, não adianta, né, aí talvez seja para mim o Freud mais potente, que ele vai dizer, os nossos demônios, né, as nossas dores, nossos fantasmas, são que nem vizinhos indesejáveis. Ou seja, a gente vai ter que conviver com eles. Por isso não há cura, né, não há alta, é uma imagem minha, né, assim, que eu pego, né, assim, né, como crítica essa ideia de alta, porque não há alta, porque não há doença, né, enfim, né, enquanto, né, claro que o analisando vai sair de uma análise, e isso pode ser em comunhão com o analista, como se alguma coisa se conclui que se concluiu, se atravessou, perfeito, mas tem alguma coisa que não é cura porque não é doença, e que, na verdade, muitas vezes se trata muito mais de criar ferramentas de convívio, né, enfim, né, apostar nas novas possibilidades de convívio com o que o faz sofrer, do que eliminar o que o faz sofrer. E que, na verdade, para isso, o analisando vai ter que estar olhando o que ele já foi capaz de conviver com o que o atormenta. Ou seja, que relações de convívio ele já conseguiu criar para sobreviver e para chegar até ali. Então, isso acho que é fundamental. Né? A gente precisa apostar na estratégia, né, digamos, do analisando na sua clínica, né, enfim, né, na sua vida, e favorecer isso demais na clínica, e eu acho que é isso que o Ferenczi vai valorizar. Inclusive, o Ferenczi vai dizer que até a morte ela pode ser um ato erótico. Né? É uma imagem que eu falei aqui, a gente vai ver no diário clínico, porque o sujeito ele pode morrer a seu modo, e morrer a seu modo até aí, até quando a morte é o único caminho, ainda assim é erótico. Então, Ferenczi é um pensador do erótico, destruição como erótica, até a morte como erótica, né? Enfim, e a destruição enquanto um aspecto fundamental do erotismo. Né? Isso acho que é fundamental. E a destruição enquanto um aspecto fundamental da expansão egóica, que não é uma etapa. Isso é fundamental de lembrar. Né? Que é uma coisa que se dá ao longo da vida. Né? O ego ferenciano, ele não é... Ele é uma expressão do texto da semana passada, que o ego ferenciano é o ego do devir. Né? É o ego da expansão permanente. Né? E aí ele vai dizer introjeção e transferência, que é exatamente essa ideia fundamental que vai dizer
de que é na transferência que o ego se expande, é na transferência que ele se inaugura. Mas é mais do que, lembrando esse pedaço que eu acho fundamental, mais do que introjetar a mãe, é introjetar a capacidade da mãe amar. Em última instância, introjetar a capacidade do analista amar. É isso que muitas vezes se busca na análise. E muitas vezes é introjetar a capacidade do analista amá-lo. Amá-lo enquanto amor de transferência, mas enquanto alguém que, na verdade, vai, digamos, essa experiência da transferência que vai favorecer, vai ser fundamental para a perpetuação da expansão. Né? Mas aí, enfim, eu estou fugindo um pouquinho do nosso ponto. Mas, gente, nesse finalzinho, só para completar, já estamos adiantados da hora. Mais alguma questão que vocês queriam colocar nesse finalzinho? Gente, então é isso. André, Fala, Márcia, diga. André, Márcia, eu fala. estava aqui pensando, né? Quando você pergunta assim, questões, eu acho que todo mundo fica em ebulição. Na realidade, questões tem muitas e que a gente vai fazendo na nossa cabeça assim, todas as ligações com tudo que você está falando, que você é tão rico. Então, não que a gente não tenha dúvidas, eu acho que tem, mas eu acho que a gente talvez não consiga elaborar uma questão, né, para trazer. Eu, pelo menos, me sinto assim, não sei se tem alguém também que se sinta dessa forma, tem muita coisa interessante e a gente vai fazendo as ligações. Né? Eu acho que é isso, não que não tenha questões. Né? Ah, mas eu fico muito feliz em te ouvir, Márcia, né? Porque isso me dá um certo alívio primeiro, né? No sentido de que vocês estão aqui, né? Sendo atravessados, né? Pelo que eu estou tentando aqui colocar, que é o que importa. O que importa é isso causar efeitos, causar pensamento, causar reflexão, e que vocês possam, então, na medida do tempo de vocês, claro, que eu acho que é o tempo da análise, o tempo de cada um de nós aqui, dessa troca, vocês possam, né, tanto aqui no próximo encontro, que vai ser, a gente está em mais um encontro, né, ainda, né, se eu não me engano, mais um encontro. Isso. E aí, no próximo encontro, a gente vocês poderem compartilhar o que foi pensado durante a semana, né, enfim, da maneira que vocês quiserem, né, e puderem, e que possam compartilhar também comigo em outros momentos, né, fora daqui. A gente, né, mantém algum tipo de canal de comunicação sempre aberto para a gente poder pensar tudo que ficou em vocês, tá? Porque muito importante para mim é saber, né, desses atravessamentos e, claro, poder ouvir o que vocês pensaram a partir do que eu estou falando no tempo de vocês. André, e só para corroborar o que a Márcia falou, tanto é que na quarta-feira a gente tem o grupo, né? E aí eu, ela, a Andréia e as outras meninas do grupo, a gente passa o tempo discutindo sobre o que você falou. E que agora a gente não conseguiu falar, mas amanhã a gente passa um tempão falando sobre isso. É muito interessante. Uhum. Que ótimo. Então, eu estava pensando aqui o que a gente ia falar amanhã. Eu já estava pensando exatamente isso. Então, tomara que vocês possam aí, dentro da vontade de vocês, compartilhar. Vou ficar muito feliz em receber algo desse que vocês estão pensando, mas muito feliz em saber isso, saber que está causando efeitos, é ótimo. Isso que importa, o resto é secundário. O que importa são os efeitos. Que isso possa contribuir de alguma medida para a clínica de vocês, para o encontro de vocês com o outro, né? Que é isso que importa, que é isso que ofereço para mim, me deixa como legado. É essa sutileza e delicadeza e a riqueza desse encontro com o outro, né? Com o encontro com o outro na transferência. E aí é isso, gente. Então, olha só, muito obrigado por hoje. Estamos aí na semana que vem. Tá? Aí a gente vai agora para o diário clínico. Se por acaso alguém não tiver, Márcia, você me fala, tá? Que aí eu compartilho de novo, mas eu mandei para a Márcia o PDF do diário e as passagens que eu queria estar lendo com vocês, são passagens bem pequenas, bem sucintas, mas que a gente vai dar continuidade à noção de fragmentação e clivagem e por essa via. Tá ótimo. Obrigada, tá, André. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Até semana que vem, tá? Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.